Olá, irmãos! Saúde cada um de vocês, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para fazermos um devocional cujo nome é Procura-se um Rei. Esse devocional foi escrito pela irmã Marisa Vieira e consta do Manancial, que é um livro de devocionais diários produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente estuda o texto bíblico, o texto escrito aí pela irmã, nós vamos ser inspirados, exortados e edificados. Obviamente, isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como eu sempre gosto de lembrar os irmãos, eu não sou teóloga, eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não tenho nenhum estudo que me autorize dizer que, sim, eu entendo tudo que eu estou falando com propriedade. Não, na verdade, o que eu falo é aquilo que eu entendi. E pode não ser a expressão da verdade, mas é como o Senhor falou no meu coração. Por isso que eu peço aos irmãos que peguem a sua Bíblia, que estudem também, arrazoem sobre aquilo que eu estou dizendo, sobre aquilo que também leram e tirem as suas próprias conclusões, né? O meu objetivo é só contar aquilo que eu entendi. Bom, irmãos, vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos saber. Hoje é dia 18 de agosto e no dia 18 de agosto, nós que congregamos numa igreja batista, comemora-se o dia do jovem batista, mas nós não vamos focar a nosso devocional, a nossa mensagem apenas nisso. E então, fica atento aí, fica ligadinho, mesmo que você não comemore hoje o dia do jovem batista, com certeza essa mensagem é para você. Vamos orar? Senhor Jesus, que a tua mensagem possa falar no nosso coração, que nós possamos compreender tudo que vamos ler na tua palavra e que nós possamos colocar em prática. É em teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, nós vamos ler 1 Samuel, versículos do 1 ao 13. E diz assim, ó. Davi é ungido rei de Israel. Então, o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciões da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, vem em paz. Vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os filhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura deste jovem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou na presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi esse que Yahvé escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel declarou: também esse não foi o que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum desses Yahvé escolheu.
Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não sentaremos para comer enquanto ele não estiver aqui presente. Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belos olhos, saudável, de admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge. É ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto de melhor azeite e ungiu na cabeça, na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi. Davi e Samuel retornou para Ramá. Amém? Bom, então, o nosso texto chama-se Procura-se um Rei. Olha, irmãos, o versículo escolhido é o 11, que diz assim: e perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta um mais moço, ele está apacentando ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Deus mandou Samuel, lá o profeta Samuel, irmão Samuel, para uma missão muito importante, né? Ele ia ungir, abençoar o novo rei de Israel. Porque o Senhor não queria mais que Saul reinasse sobre Israel. E, ora, conforme os critérios da gente, né? Samuel também era humano e ele pensou como a gente pensa. E aí foi ele lá procurar quem seria o rei que o Senhor iria escolher. E foi lá falar com Jessé, que era de Belém, né? Da linhagem de Belém, os belamitas, para ver entre os filhos dele qual seria o rei. Jessé foi de um em um nos filhos. Samuel foi de um em um passando, né? Pelos filhos de Jessé para saber qual seria. E Jessé foi apresentando os filhos dele para o profeta, não se importando em apresentar Davi, que era o caçula, era o mais jovem. E Deus falava: não é esse, não é esse, não é esse, não era nenhum, pô. Aí Samuel falou: poxa vida, não é nenhum desses, deve ter mais outro, né? E perguntou pro Jessé: você não tem mais filho, não? Isso é tudo? Aí o Jessé lembrou: putz, tem sim. Tem o caçula, mas ele é pastor de ovelhas, né? Tá lá no campo. E aí, o que o Senhor fez, né? Escolheu justamente aquele que tudo indicaria que não seria o escolhido. Davi, ele era um bom pastor de ovelhas, né? Responsável. Ele tinha habilidades musicais, ele tocava a harpa. Mas ele era muito jovem e acabou que o pai dele acabou, assim, esquecendo. Fez com que ele fosse ignorado. Por quê? Nossa, ser rei de Israel, uma coisa tão importante, não vai ser o caçula, né? Não vai ser o menor, não vai ser um pastor de ovelhas. Então é importante que você se lembre que Deus escolhe as pessoas para os seus propósitos de acordo com o coração delas. Deus, ele enxerga a gente além daquilo que é provável. Ele olha para o nosso coração e vê se nós temos potencial para servi-lo no seu reino. É isso que Deus faz. Ele não vai olhar se você é bonito, é feio, gordo ou magro, alto ou baixo, se você é branco ou preto, se você é jovem ou velho, não. E a Bíblia também diz que os jovens são fortes. Davi era forte, mas ele foi ignorado porque ele era o mais jovem. Então aqui, obviamente, o recado é para as pessoas se lembrarem que hoje é dia dos jovens batistas. Então, o que a irmã Marisa fala, né? Que na igreja da gente está cheio de jovem que tem potencial para orar, aconselhar, liderar, pregar, ensinar, solucionar problemas, entendeu? São muitas aptidões, muitos dons que muitos jovens têm, mas acabam sendo ignorados. Por quê? Porque são muito novos, porque são jovens. Então, eles ficam lá esquecidos, né?
como se eles fossem limitados. E muitas vezes eles não são colocados à frente dessas situações, como orar, aconselhar, liderar, pregar, enfim. Então é importante que a gente se lembre que assim como o Jessé, que era pai, ele deixou de apresentar para o profeta Samuel o jovem Davi que estava no campo, a gente também às vezes esquece de investir nos jovens que têm tanto potencial. Então, hoje é o dia que se comemora o Dia do Jovem Batista. É importante que a gente esteja louvando a Deus pelos jovens que temos na nossa igreja, que têm entregado a vida para o serviço do Rei em cada um dos lugares onde a gente frequenta, né? Então, vamos aproveitar hoje e orar por esses jovens, investir tempo no ensino e no aconselhamento deles. Para quê? Para promover cada vez mais um espaço onde esses jovens possam crescer, se desenvolver, produzindo frutos para a eternidade. E eu quero acrescentar aqui que, lógico que a aplicação de hoje é especificamente para os jovens, porque é o dia do Jovem Batista, mas nós temos que aplicar essa lição para nós também, né? Às vezes a gente não se posiciona, às vezes a gente... porque nós somos esquecidos, né? Como relegados ao ostracismo, quer dizer, ninguém olha para nós, porque a pessoa, às vezes a gente fala assim, tal pessoa é muito tímida, fala pouco, ou é muito introvertida. Enfim, muitas pessoas às vezes olham para a gente e por causa do que nós parecemos ser, não nos dão oportunidade. Então fica a dica aqui, né? Assim como Davi acabou sendo esquecido porque era jovem demais, que nós também possamos ser lembrados, mesmo que pareça que a gente não sirva para dar a nossa contribuição, que nós possamos então lembrar e ser lembrados também, né? Que nós possamos não deixar que nada nos impeça de orar, aconselhar, liderar, pregar, ensinar, solucionar problemas, porque não parece que a gente seja bom o suficiente. Deus vai olhar o nosso coração, Deus vai olhar o seu coração. Então, de novo, hoje a gente comemora o Dia do Jovem Batista e nós vamos focar nesse sentido para que nós possamos olhar para os nossos jovens. Mas também essa lição serve para cada um de nós, que nós não sejamos esquecidos e que nós não esqueçamos de ninguém pela característica que aquela pessoa apresenta, tá bom? Bom, irmãos, então ore pelos jovens, relacione-se com eles, invista tempo e ensino e aconselhamento para que eles possam crescer e produzir frutos para a eternidade. Então, aqui eu acrescento não só pelos jovens, né? Mas para que todas as pessoas que possam servir ao Senhor, que elas tenham também, sejam alvo dessa nossa oração. Agora vou terminar, né? Deixando aqui um abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos a importância de procurar um rei naquele que parece tão humilde, para nós um abraço dá super mega certo. Lembra também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu me despeço com a frase do ano, lembrando que, independente do desafio que você possa estar enfrentando, meu irmão, minha irmã, não fica com medo não tema, Deus já está lá.